Jerusalém é a cidade universal, a cidade escolhida, a cidade sagrada. Essa é a sua bênção, mas também é o que a torna problemática e perigosa. Porque significa que as pessoas acreditam que precisam dominá-la por completo. O conflito entre Palestina e Israel que vivenciamos hoje já vem acontecendo em Jerusalém há milhares de anos. Para os judeus, Jerusalém é onde Salomão construiu o templo sagrado. Para os cristãos, é o lugar onde Jesus foi crucificado. Para os muçulmanos, Jerusalém é onde o profeta Maomé fez a jornada noturna. As pessoas que conquistaram o mundo dominaram esta cidade. Ninguém mudou tanto a paisagem local quanto Herodes o Grande. Saladino queria enfrentar os cristãos e expulsá-los de Jerusalém. Numa época de domínio islâmico otomano, os britânicos queriam muito controlar a Terra Santa. O principal argumento dos árabes é contra a política do governo britânico na Palestina. Somos o único povo no mundo sem terra e sem pátria. Para os israelenses, a criação do Estado de Israel é vista como um milagre. E, claro, para os palestinos é um grande desastre. A história de Jerusalém é uma trama muito complicada. E se você não a conhece em sua complexidade, fica muito difícil entender o que está acontecendo lá hoje. O passado nunca morre. E se tem uma cidade no mundo a qual isso se aplica, é Jerusalém. Quando você está andando na Jerusalém moderna, não tem como esquecer que você está caminhando em um lugar onde grandes eventos históricos ocorreram. E você vê isso, quer esteja na Cúpula da Rocha, na Mesquita de Al-Aqsa, no Muro das Lamentações. Há uma história tão notável que só conhecemos pelos livros. Existem pessoas vivendo sobre outras pessoas, pedras colocadas sobre pedras, religião baseada em outra religião. Na primeira vez que fui a Jerusalém, achei que era um dos lugares mais bonitos em que estive no mundo. Mas quando eu estava lá e comecei a perceber as tensões entre todos, eu senti como se fosse uma cidade de contradições. Uma cidade com muita história, mas também uma cidade com muita tristeza e muita dor. Mas Jerusalém, além de sua importância religiosa, é o centro da aspiração nacional de duas comunidades, a israelita e a palestina. Isso adiciona outra camada de complexidade. É impossível imaginar, consertar o presente e construir um futuro melhor para Jerusalém, sem entender as muitas histórias de seu passado. Para os primeiros períodos, nossa principal fonte de informação é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Algumas das histórias que temos na Bíblia foram comprovadas por meios arqueológicos. Outras são histórias que nós aceitamos, dependendo de como você acredita na tradição da sua fé. Acho que o que devemos lembrar é que as afirmações religiosas são o que fizeram de Jerusalém o que ela é. Por séculos, as pessoas que viveram em torno de Jerusalém aceitaram isso como uma verdade. Então, quando estamos lendo as histórias bíblicas, sim, estamos lendo a história de Jerusalém. E a história da Cidade Santa começa por volta de 1000 anos antes de Cristo, na terra de Canaã.
Em 1000 a.C., os principais reinos eram o egípcio ao sul e o hitita ao norte. Essa terra de Canaã no meio era apenas um campo de batalha, onde os grandes vinham resolver suas disputas. Canaã é a terra que os israelitas acreditam que Deus deu a eles como a terra que deveriam herdar. O problema é que já havia pessoas em Canaã, os cananeus. De acordo com a Bíblia, Deus ordena aos israelitas que matem todos os homens, mulheres e crianças lá, o que chamaríamos hoje de genocídio. E assim, você pode ver como, em um cenário moderno, isso pode ser motivo de tensão entre pessoas e podem dizer, essa aqui não era a sua terra para começar. Após conquistar as terras de Canaã, os israelitas se estabelecem em 12 tribos separadas, unidas por uma crença compartilhada em uma forma inicial de judaísmo. As 12 tribos estavam divididas. Havia rivalidades e conflitos entre elas. Foi durante esse período que as tribos israelitas tiveram muitos conflitos com os filisteus, que eram seus vizinhos. Os filisteus eram os arqui-inimigos de Israel. E é importante lembrar que a única história que temos dos filisteus foi escrita pelas pessoas que lutaram contra eles. O fato de terem se tornado uma espécie de sinônimo de serem grosseiros e incultos se deve ao fato de que todas as suas histórias foram escritas por seus inimigos. Mas, na verdade, eles eram um povo muito sofisticado, especialistas com espada e escudo, tecnologia e combate. E esses caras estavam conquistando todas as cidades por onde passavam, marchando para leste em direção às terras altas da Judéia, enquanto os israelitas se espalhavam em direção à costa. Vale de Elá, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Depois de uma série de guerras com os filisteus, incluindo uma derrota muito feia, os israelitas decidiram que queriam ter um rei que os governasse. As pessoas são mais fortes quando estão unidas do que quando estão divididas. E a antiga Israel percebeu que, enquanto fossem tribos separadas, elas não seriam muito fortes. Portanto, decidiram eleger um rei. E o rei escolhido foi Saul. Saul tinha a vantagem de ser um homem militar e também muito carismático. Mas ele era insanamente paranoico em relação à sua posição. Nunca havia tido um rei antes. Não havia nenhuma linhagem na qual ele pudesse basear sua legitimidade. E assim, ele sempre tinha medo de que uma vez que se tornasse rei, isso pudesse ser tirado dele. Pouco depois de Saul ser nomeado rei, os exércitos israelitas e filisteus se encontram no Vale de Elá. Os filisteus disseram, olha, vocês escolhem um campeão, nós escolheremos um campeão, os dois campeões lutarão entre si. A ideia era fazer uma luta individual e o exército do perdedor serviria ao do vencedor. E isso poderia ser uma forma de poupar a perda de vidas de ambos os lados. O que os israelitas não sabiam a princípio é que os filisteus tinham Golias. Ele é descrito às vezes como tendo 2,70 de altura. Ele é um herói quase mítico. Ele é uma força sobrenatural. Se você fosse israelita, fosse para o campo de batalha e visse o Shaquille O'Neal, não iria achar que tinha muitas chances. A suposição era de que Saul, o rei, aceitaria o desafio. Saul não tinha nenhuma intenção de aceitar esse desafio. Ele não ia fazer isso.
Mas havia um israelita que tinha coragem. Um pastor modesto, prestes a travar uma das batalhas mais lendárias da história humana. Vale de Elá, por volta de 1000 anos antes de Cristo. As 12 tribos da antiga Israel uniram-se sob o rei Saul e enfrentaram os filisteus em batalha. Os filisteus enviaram um homem, Golias, para o campo de batalha, desafiando qualquer israelita para a luta. Devido ao seu tamanho, nenhum dos israelitas estava disposto a aceitar o desafio. Foi nesse ponto que Davi entrou na história. Davi era o mais jovem de 8 filhos. E a história conta que Davi era basicamente um pastor de ovelhas que levava os rebanhos de seu pai para pastar. No geral, é um dos personagens mais fascinantes da história. Era poeta, cantor. Ele era um cara pequeno. Não era um político habilidoso, não era um administrador, não era um conspirador. Ele era o oposto de tudo isso e agiu por impulso. Davi enfrentou Golias, segundo a história, porque Golias estava desafiando Deus. Ele estava desafiando o Deus judeu de Israel ao zombar de seus exércitos. Para Davi, aquilo era mais do que só uma batalha. Era também simbólico do poder do Deus de Israel. Davi nem sequer estava no exército. O pai disse a ele para levar o almoço para seus irmãos, que estavam no exército de Saul. E esta é a imagem que temos do menino Davi, este garoto ousado, que disse: ninguém vai falar assim do meu Deus, certo? E todos os outros diziam: calma, cara, você não sabe o que está fazendo. Mas ele estava disposto a morrer para proteger a honra de Deus. Golias não acreditava no que via. Ele disse: estão zombando de mim? O que é isso, afinal? Ele não é páreo para mim. Ao longo da história de Israel, vemos esse tema do remanescente, que Deus escolhe fazer sua maior obra através dos que foram deixados para trás, dos desfavorecidos. E a vitória de Davi sobre Golias foi uma prova dessa luta para as pessoas desesperadas, de que o Deus que os estabeleceu ainda estava com eles. Isso os elevou como nação, permitindo que eles se orgulhassem de quem eles eram como povo. Esse jovem Davi, quando matou Golias, foi recompensado pelo rei Saul, sendo nomeado como general do exército. E o rei Saul também deu sua filha em casamento a Davi. Então, de certa forma, o aproximou muito de si. Mas depois, o rei Saul acabou percebendo que Davi se tornou muito popular e uma fonte de competição. Ele era o equivalente a um ícone das redes sociais, sabe? Davi era o cara sobre quem todos estavam tweetando e escrevendo músicas. As pessoas andavam por lá cantando: Saul matou seus milhares e Davi dezenas de milhares. Então, embora a vitória de Davi sobre Golias fosse grandiosa e celebrada, na verdade isso fez com que Saul se sentisse inseguro. Começou a parecer para Saul que Davi era um pesadelo que tinha se infiltrado na família e estava tomando conta dela.
E você tem que lembrar que Saul tinha acabado de ser eleito rei. E quando se tem um rei eleito, sempre podem eleger outro rei. E esse era o medo dele. Então o que vimos Saul fazer foi agir por paranoia, agir por ciúme e agir por medo. Saul fica com tanta inveja de Davi que quer que ele morra e então tenta matá-lo. Davi conseguiu escapar dos ataques de Saul, mas foi forçado a passar os próximos 2 anos no exílio. Com a ausência de Davi, a guerra entre Israel e os filisteus recomeçou. Vimos Saul perdendo repetidamente e finalmente Saul preparou mais uma batalha desesperada contra os filisteus. E as coisas ficaram tão ruins que os homens de Saul foram repelidos. Os seus 3 filhos foram mortos na frente dele e ele viu os filisteus se aproximando, sabendo que esse era o fim. Daí então ele procurou seu escudeiro e implorou para ser morto por um dos seus homens. E o escudeiro fez exatamente isso. Depois correu e contou para Davi que Saul tinha morrido. Em vez de celebrar a morte do rei Saul, que estava tentando matá-lo há tanto tempo, Davi lamentou publicamente a morte de Saul. A ponto de matar o escudeiro por ter matado o rei. Davi sabia que, politicamente, era importante lamentar a morte do rei de Israel. Todo o reino reconheceu que havia apenas um homem para liderá-los. Hebrom, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Davi foi nomeado rei dos israelitas, mas apesar das 12 tribos terem se unido para lutar uma guerra, permaneciam divididas em espírito. Davi percebeu que, com seu carisma, podia realmente uni-los e que unidos teriam uma grande... Isso em um momento em que, no Oriente Médio, todas as grandes potências como o Egito estavam em declínio. E esse era um momento em que uma potência pequena podia alcançar grandes conquistas. Então, como ele manteria a paz? O que Davi podia fazer para provar para as 12 tribos que ele não ia favorecer só suas tribos de origem? Ele iria escolher uma capital que fosse um meio termo. Ele escolheu um pequeno enclave montanhoso, construído por cananeus há mais de 2000 anos. Jerusalém. Jerusalém é um local particularmente complicado para ter se tornado tão importante quanto se tornou. Não tem uma localização estratégica, nem está às margens de um curso d'água, de um rio ou algo assim. Jerusalém foi escolhida como capital por causa da sua localização. Ficava bem no meio, um pouco como a cidade de Washington, nos Estados Unidos. A grande vantagem de Jerusalém era ser impenetrável. Era um ponto bem fortificado, o que a tornava muito atraente. Cidades muradas não eram tão comuns no Antigo Oriente Próximo. Conquistar uma cidade murada já construída fazia muito mais sentido do que tentar construir uma. Quando os israelitas se estabeleceram no país pela primeira vez alguns séculos antes, eles não tinham tomado Jerusalém. Jerusalém permaneceu nas mãos dos habitantes nativos, que a Bíblia descreve como jebuseus. Os jebuseus resistiam, ainda se apegavam àquele último pedacinho de Canaã.
Os jebuseus, hoje, estão essencialmente envolvidos novamente em um discurso político, e alguns palestinos modernos argumentam que são seus ancestrais. É tão importante entender a história de Jerusalém porque muitos dos conflitos modernos estão enraizados no passado. Então, se você pode provar que é descendente dos jebuseus, pode dizer: temos o direito mais antigo sobre a cidade em comparação com os israelenses. Mas se Davi quisesse a cidade dos jebuseus, teria que conquistá-la à força. Davi disse para suas tropas: se algum de vocês conseguir penetrar nas defesas da cidade, eu o farei capitão do exército. Eles conheciam uma passagem de água que acabava na cidade de Jerusalém. E o general Joabe se infiltrou pela passagem e depois abriu os portões, conseguindo assim conquistar a cidade. Então Davi queria ter certeza de que todos entendessem que Jerusalém não era só a capital política de Israel, mas a capital religiosa do seu reino também. Então, o que Davi fez foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança é o magnífico recipiente dourado que contém os rolos que trazem as leis de Moisés e que são carregadas pelos israelitas durante suas peregrinações no deserto. Tinha 2 querubins que estariam na presença de Deus, em cima da arca. E entre esses querubins havia um espaço vazio. E o espaço vazio era a presença de Deus. Davi realizou uma grande cerimônia e marchou com a Arca da Aliança morro acima, em direção a Jerusalém. Davi queria fazer um grande espetáculo para mostrar ao povo que eles não eram mais um povo nômade. O problema é que antes de mover a Arca da Aliança para Jerusalém, Deus vivia com o seu povo. Depois de levá-la para lá, Deus passou a viver em Jerusalém. E isso estabeleceu séculos de conflitos futuros sobre esse local específico. Por enquanto, o Reino Unido estava prosperando. As 12 tribos rivais finalmente encontraram a paz sob o governo do rei Davi. Davi trabalhou toda a sua vida, confiou em Deus, trabalhou duro, começou como um simples pastor. Lutou em todas essas batalhas e agora era o rei de Israel. Que momento para baixar a guarda. No auge de seu poder, Davi tomaria uma decisão que colocaria em risco tudo o que ele havia construído. O rei Davi trouxe paz às 12 tribos de Israel e criou uma nova capital, conhecida como Jerusalém. A Bíblia diz que, na época em que os reis geralmente saíam para a guerra, Davi ficou para trás. É quase como se agora que Davi finalmente tinha alcançado a posição de rei, ele decidisse, agora já chega, e baixasse sua guarda. E foi nesse momento que Batseba entrou na sua vida. Davi estava no terraço de seu palácio, olhou para o lado e ele viu uma bela mulher tomando banho. Ele ficou impactado por sua grande beleza. Ele estava espionando a moça.
Ele sabia que ela era a esposa de um de seus comandantes, mas a admirava. Ele decidiu que precisava tê-la. Me pergunto se Davi pudesse voltar em algum momento da sua vida, se não escolheria aquele dia em que viu Batseba no banho do terraço do palácio. Falamos muito sobre Helena de Troia, mas não falamos sobre Batseba da mesma maneira. Talvez devêssemos, porque sua beleza iniciou uma série de eventos que se tornaram muito problemáticos para o reinado do rei Davi, e tudo isso é culpa dele. Ele não demonstrava reconhecê-la como pessoa. Ele mostrou uma visão muito típica da época de ver as mulheres como posses, que se você quer, você pega. Entendo que pensamos nas mulheres tendo total autonomia e coisas do tipo, mas na antiguidade não funcionava assim. As mulheres eram dependentes. Batseba não tinha o direito de dizer não ao rei quando ele a chamou. Ela tinha que ir, porque ele era o rei de Israel. Por isso, não sabemos o lado dela da história, nem o que sentia ou o que pensava. No decorrer do que acontece com Batseba, do estupro que ela sofre pelo rei Davi, ela fica grávida. Davi percebeu que tinha um problema, porque o marido, Urias, estava longe na guerra, e assim ficaria claro que Batseba devia ter tido um caso com alguém, e é claro, esse alguém era Davi. Então, o que ele fez? Ele chamou Joabe, o comandante de seu exército, e ordenou que mandasse Urias para o campo de batalha, na frente das linhas de combate, e que todos os outros se retirassem, o deixando vulnerável. E então todo o fogo inimigo se concentrou em Urias. E é claro, ele foi morto em batalha. Assim, Davi conseguiu passar a imagem de que estava consolando a viúva de Urias, Batseba. Então Davi ordenou o que foi essencialmente o assassinato do marido dela na batalha. É essa imensa falha moral que está bem no centro da história de Davi. Foi o início da sua queda como rei de Israel. Apesar de seus melhores esforços, não demorou muito para que as notícias das ações de Davi se espalhassem por todo o reino. O profeta de Israel foi até Davi e disse: "E se eu contasse uma história sobre um homem rico que foi e roubou as ovelhas de um homem muito pobre?" E Davi disse: "Eu mataria esse homem." E o profeta disse: "Sua Majestade, é você." Ele tinha todo o poder e tirou algo de alguém que não tinha nenhum poder. E tratou tanto esse homem quanto a sua esposa com desdém e com falta de reverência. Davi estava apavorado, porque ele sabia que Deus sabia que ele não só tinha cometido adultério, mas também assassinato. Ignorou a indignação pública e a forçou a se casar com ele. Não foi uma coisa que agradou a muitas pessoas, isso especialmente na corte, porque ao se casar, Davi criou uma rivalidade entre as outras esposas. Se você for ler todas essas histórias bíblicas, vai ver que todos esses caras tinham muitas esposas e todos tinham muitos filhos. Em última análise, a importância da história é que a família pessoal de Davi e sua casa não teria mais paz nenhuma. Davi iria estar envolvido em guerra em suas relações familiares. Sempre haveria guerra.
Ao se casar com Batseba, o rei Davi trouxe problemas à família real. Várias décadas se passaram e os anos restantes de seu reinado foram consumidos pelo caos. À medida que Davi estava prestes a morrer, você pode imaginar as pessoas em Israel se perguntando: e agora? O que vai ser do nosso reino? O que vai ser de Israel? O que vem depois dessa era de ouro? Davi precisava escolher um novo herdeiro. E é bem importante lembrar que, nesse ponto, a tradição da coroa sempre passar do pai para o filho mais velho não estava muito bem estabelecida. Falamos de um mundo onde, até recentemente, o cara mais forte conseguia a coroa. Isso criou um grande problema. Não se sabia para quem a coroa iria. As mães dos diferentes filhos estavam argumentando para que seus filhos se tornassem reis. Assim como os reis faziam alianças, as esposas também faziam alianças para poder garantir que elas seriam muito bem cuidadas. Mas Batseba era a esposa favorita de Davi. E Batseba usou sua influência para garantir que Davi nomeasse o filho dela, Salomão, como o próximo rei de Israel. Para Davi, essa era uma forma de compensá-la pelo que tinha feito. Ele havia tirado o marido dela, mas então ia torná-la a rainha-mãe. O filho dela iria governar Israel. Após 40 anos governando o antigo Israel, o rei Davi morreu por volta de 970 a.C. e Salomão assumiu seu lugar. Se você estiver procurando por alguém calculista, manipulador, alguém duro e frio, vai achar tudo isso em Salomão. Salomão não tinha o carisma de Davi. Isso é algo muito claro em todos os relatos. Ele não tinha a mesma capacidade de fazer com que todos o seguissem apenas pela força da sua personalidade. Você via astúcia política, mas infelizmente não via muita integridade pessoal nele. O rei Salomão era uma criança mimada que cresceu na corte do poder e da riqueza, que estava tão obcecado por sua aura como rei que essencialmente tentou explorá-la a seu favor. E ele precisava, de alguma forma, garantir que ele ficaria no poder. Em vez de fazer o que Davi teria feito e fazer as pessoas o amarem, ele fez o que qualquer outro ditador do Antigo Oriente Próximo faria. Ele realizou uma limpeza no palácio. Ele matou todos os príncipes, todos os irmãos, todos os guardas, todos os cortesãos que serviam a outras pessoas e trouxe seus próprios. Meio como um presidente americano assumindo o cargo, só que com assassinato. A crueldade de Salomão foi demonstrada na Bíblia pela história das duas mulheres que reivindicavam o mesmo bebê. E Salomão sorriu e disse: certo, vamos cortar o bebê ao meio e vocês podem dividir. Isso, é claro, revelou a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe disse: não, 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 ela pode ficar com o bebê. E essa história foi considerada demonstração de sabedoria, porque Salomão conhecia a mente de uma mãe. Mas é uma coisa bem sádica a se fazer. Acho que é prova de que ele era um homem implacável, que não queria lidar com coisas pequenas. Ele queria coisas grandiosas. Essa é a imagem de Salomão na história. Mas sua importância está no fato de que ele fez algo surpreendente em Jerusalém. Como rei, Salomão estava sempre trabalhando à sombra de seu grande pai. Ele não teve a mesma oportunidade de se distinguir como guerreiro, nem tinha a inclinação, mas ele precisava se destacar de alguma forma. A maior realização de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. E esse era o local para a Arca da Aliança.
Davi, o pai de Salomão, tinha trazido a Arca da Aliança para Jerusalém e a tinha colocado aparentemente em um ponto alto rochoso com vista para a cidade. Então, o que Salomão fez no topo dessa rocha foi construir uma casa permanente para o Deus de Israel. O Monte do Templo, Haram al-Sharif para os árabes, é o lugar onde ficava o templo construído por Salomão. Quase com certeza, no topo da rocha, que hoje é a pedra fundamental da cúpula da rocha, o magnífico edifício islâmico que está lá hoje, que provavelmente é o lugar mais sagrado na civilização ocidental e do Oriente Médio. Mas na época em que o templo foi concluído, ele representava Israel entrando nesse lugar como uma nação próspera e estabelecida, com um rei cujo poder era reconhecido por todos. Mas também era um afastamento da ideia original de que Deus habitava com o seu povo. E, portanto, você não precisava de um lugar físico para ele. Salomão não poupou despesas na construção de seu templo em Jerusalém. Ele trouxe cedros do Líbano, trouxe os melhores marmoreiros. Ele queria que fosse o templo mais bonito da região. Ele estava determinado a ser maior que seu pai. E uma das maiores falhas na personalidade de Salomão era que ele realmente acreditava que maior é melhor com todo o coração. Para construir seu templo extravagante, Salomão forçou seu povo a trabalhar horas exaustivas sem pagamento. Salomão era um líder implacável. Ele governava nas costas de seu próprio povo. E qualquer pessoa que discordasse dele iria ter problemas. As pessoas chamam líderes assim de déspotas. E assim tudo isso começa a colocar pressão sobre o reino. Quando a situação fica tão ruim assim, insurreições não são incomuns. Você pode ver as pessoas se levantando e tentando derrubar o rei. O rei Salomão construiu o grande templo judaico em Jerusalém, mas isso veio com o custo de alienar as próprias pessoas que ele jurou proteger. No final do reinado de Salomão, as pessoas estavam incrivelmente infelizes. Elas faziam trabalhos forçados. Ele também forçava as pessoas a entrarem no exército. E também pagavam muitas taxas. Então, não era realmente um reino pacífico. Os generais de Salomão se reuniram para planejar uma insurreição. Mas o rei estava um passo à frente deles. Salomão acabou com a rebelião, mas as sementes da revolta haviam sido plantadas. Então, seu reinado acabou essencialmente sendo muito brutal, com muitas revoltas como resultado de suas políticas. E em 931 a.C., o rei Salomão morreu. Uma maneira de olhar para isso é que o rei Davi era genuíno, mesmo com todos os seus defeitos. Ele era o rei por quem Israel se apaixonou. E então o seu filho Salomão, ele não era autêntico, mas ele era forte o suficiente para forçar essas tribos a permanecerem juntas. E quando Salomão se foi, tudo se desfez. A partir desse ponto, o Reino Unido se dividiu em duas partes. Um reino do norte conhecido como Reino do Norte de Israel e o Reino do Sul chamado Judá. E cada um tinha suas próprias sucessões monárquicas, seus próprios reis. Tanto Judá quanto Israel passariam os séculos seguintes em guerra. Quando esse reino unido se desfez, ele se tornou Israel e Judá.
E isso mais tarde se tornaria Samaria e Judéia. E esses são os componentes que constituiriam a Cisjordânia e Israel. Ao estudar a história de Jerusalém e compreender o simbolismo religioso, começamos a nos questionar: o que deu errado? O que causou essa grande divisão entre essas comunidades? O embate atual sobre a narrativa de Jerusalém está amplamente ligado à maneira como a história é explorada. Políticos que desejam voltar à história do rei Davi afirmam que o que aconteceu na história judaica é uma espécie de ato que confere ao judaísmo e aos judeus, nesse caso, a propriedade perpétua da cidade de Jerusalém. Portanto, essencialmente, o que vemos é a história bíblica não como história, mas como propaganda política. Jerusalém não deveria ser apenas sobre política, mas observamos repetidas vezes na história de Jerusalém o surgimento de reis que podem expressar seu compromisso com os ideais sob os quais o país foi fundado, mas sucumbem à tentação de preservar o seu próprio poder. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Já ouvimos essa expressão, e em nenhum lugar ela se aplica mais do que em Jerusalém. A cidade de Jerusalém se tornou o que é hoje por causa de histórias como a de Davi e Salomão. Não são os recursos naturais, não é o ouro, não é o petróleo. É a história de Jerusalém que a torna o centro do mundo. Após o reinado de Salomão, Jerusalém permaneceu num estado de caos por séculos. Mas tudo isso mudaria quando uma república imponente chegasse às costas da Palestina com um objetivo claro: conquistar o mundo inteiro.